capítulo 4, versículo de número 1. Jó 4, versículo de número 1. Glorificado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: então respondeu Elifaz, o Temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfardar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, que tu venha nessa noite, meu Deus, com o poder do alto e possa manifestar sobre, meu Deus, a tua santa igreja nessa noite, meu Pai, que clama por justiça, que clama, meu Pai, pelo teu favor. Que o Senhor venha lançar fora tudo aquilo que não vem de ti. Acampa os teus anjos ao redor desta igreja. Nos guarda, nos livra e nos protege de todo mal, pois aqui ora e te agradeço em nome do Senhor Jesus. A santa igreja que crê, diga graças a Deus. Sente aí, por favor. Olha só. Aqui, Elifaz, o amigo de Jó, ele fala aqui, ele diz: então respondeu Elifaz, o Temanita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfardar-te-ás, quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então olha só, preste atenção. Ele estava falando aqui que Jó, através das suas palavras, ele tinha fortalecido, através das palavras, ele tinha fortalecido os que estavam fracos, e através da sua palavra, ele estava sustentando os que tropeçavam, e os que os joelhos, eram vacilantes, ele tinha o quê? Fortificado. Amém? Ou seja, Jó usava da palavra de Deus para fortalecer os que estavam fracos, para animar, para trazer um consolo, uma fortaleza, uma esperança. Ministrava a palavra, uma palavra de fortaleza na vida das pessoas. Amém? E assim é o que muitos de nós fazemos. Quando tem alguém passando um problema, a gente chega lá e fala: olha, tenha fé, que Deus é contigo, que Deus vai te abençoar, você tem que crer, você tem que usar fé, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Amém? Pelo menos alguns de nós tem esse posicionamento. Outros não. Outros não têm. Outros, em vez de ele trazer uma palavra de fortaleza, ele vai trazer para você uma palavra de quê? De desânimo, de falta de fé. Tá certo? Olha só. E aqui, esse amigo dele estava, dando uma força, ou seja, estava enfatizando aquilo que Jó fazia, que era trazer uma palavra para aqueles que estavam fracos. Até aí tudo certo, não nenhuma dúvida quanto a isso aí. Mas olha só, que aqui você vê que essa palavra, ela tem quem todavia pode conter as palavras? Quem pode conter as palavras? Porque entenda bem, uma palavra dita, uma palavra lançada, ela já foi lançada. Então eu pergunto para você: quem pode conter as palavras de Deus? Ninguém. Amém? Quem pode conter as palavras de Deus? Quando a palavra de Deus ela é lançada, ela é pregada, ela é manifestada, quem é que pode conter ela na sua vida? Ninguém. Amém? Todos os que estão aqui nessa noite estão recebendo igualmente o que está sendo ministrado. Sim ou não? Tudo que está sendo dito aqui nessa noite está sendo manifesto igualitariamente para todos. Agora, se vai manifestar na vida de alguns e de outros não, é outra coisa, mas ela está sendo lançada.
está sendo, né? A palavra está sendo lançada sobre a igreja. E quem é que pode conter as palavras? Aí olha só. No versículo 5, ele diz assim: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Amém? Ou seja, Jó, me diga uma coisa: você prega, você fala, você fortalece, mas quando chega a sua vez de passar pela luta, você se enfada? Em chegando a tua vez de passar por uma prova, tu te enfadas? E ele diz: agora em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas? Porque às vezes, irmãos, a gente fala que tem fé, e a gente fala para as pessoas para que elas possam ter fé, mas quando chega a nossa vez, a gente se enfada, a gente esmurece. É assim ou não é? É. Eu acho isso muito parecido. Quando meu filho nasceu, o Vitor, ele passou 92 dias na UTI da Gastroclínica, um hospital que tem aqui em Fortaleza. E eu me lembro que os médicos, eu e a minha esposa, a gente preocupado. Aí eu e minha esposa, a gente ficava preocupado com ele. Mas os médicos sempre diziam assim: não é nada não, fique tranquilo, está tudo certo, vai dar tudo certo. Não precisa vocês ficarem apreensivos. O filho de quem era? Nosso. Aí eu me lembro que teve um episódio de uma das médicas. O filho dela parece que cortou a mão, um corte na mão. O Vitor corria risco de vida, porque ele nasceu extremamente prematuro. E a médica, o filho dela, cortou a mão, e ela entrou na UTI, parece que o menino tinha cortado os pulsos, gritando, desesperada, aquela coisa todinha. Eu olhei para minha esposa e disse: poxa, o nosso filho está entubado, nasceu com 36 centímetros, com 800 gramas, ela manda a gente ter calma. O filho dela corta a mão, ela entra em desespero. Ou seja, na hora de ela ter a calma que ela passou para a gente, ela não tinha. Porque diz o pessoal daí que pimenta nos olhos dos outros é o quê? Refresco. Refresco. Então é muito fácil a gente abrir a boca e pedir para as pessoas ter fé, para acreditar, para elas lutarem. E quando é com a gente? E quando é com a gente que acontece? Aí nós vamos ficar 100% dependentes da nossa fé. E aqui o amigo de Jó dizia: quando é contigo agora, chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Cadê a tua fé, Jó? Porque veja bem que Jó era um homem paciente. Mas nesse momento aqui a fé de Jó estava o quê? Abalada. Ele se perturbou. Se perturbou. Lembra dos discípulos que andavam com o Senhor Jesus, operando sinais e prodígios, curando enfermos, ressuscitando mortos. Mas quando eles estavam dentro do barco com o Senhor, que veio aquela tempestade, e o Senhor Jesus dormia, eles se perturbaram. Amém? Ou seja, o Senhor Jesus do lado deles, e eles se perturbaram. Sabe o que é que Deus fala de nós? Bem-aventurados são vós que não viram, mas creram. Nós somos uma geração bem-aventurada. Nós não vimos aqueles milagres que o Senhor fez, nós não estivemos lá, nós não vimos Ele face a face, mas a gente crê que tudo que está escrito ali aconteceu. E a gente está crendo que tudo que está ali também vai acontecer. Então nós somos bem-aventurados. É assim ou não é? Então quando chegar o nosso momento de luta, a gente tem que permanecer na fé. A gente tem que permanecer na fé. Porque senão a gente vai confessar a fé só da boca para fora. Aí ele diz assim, ó, versículo 6: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança
a retidão dos teus caminhos. Amém? Ou seja, Jó, porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em quem confias? E a tua esperança na retidão dos teus caminhos? Ou seja, o temor que Jó tinha de Deus era o que trazia confiança para ele. Amém? E o caminho de retidão que ele andava é que dava o quê? A esperança. Por quê? Porque Deus é fiel para aqueles que andam em retidão. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Lá em Salmos, se eu não me engano, 37 ou é 33. Amém? Então olha só. Voltou. Então, o que é que acontece? Aqui diz que o temor me dá confiança. E a esperança da retidão que eu tenho nos caminhos que eu ando. Ou seja, a retidão do meu caminho me traz a esperança. E o temor que eu tenho em Deus me traz a confiança. Amém? Ou seja, se você anda em retidão, é porque você tem temor. E se você tem temor e tem retidão, então você tem confiança e tem esperança. E o que é que significa dizer, resumindo em duas letrinhas, confiança e esperança? Como é o nome? Fé. Amém? Fé. Quem tem temor, quem anda em retidão, tem o quê? Fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Esperança. Não é isso? Então, se você andar em retidão e você tiver temor a Deus, você vai estar agindo o quê? A sua fé. O mundo diz que você pode andar de qualquer jeito que você quiser. A fé diz que você não pode andar do jeito que você quiser. A fé diz que você deve andar do jeito que Deus determinar. Amém? Bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Versículo 7. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram destruídos? E onde foram os retos destruídos? Amém, irmãos? Acaso já pereceu algum inocente? E onde foi os retos destruídos? O que é perecer? Perecer é a mesma coisa de ser destruído. Amém? Perecer, se acabar, ser derrotado. Sabe onde é que foi o inocente derrotado? E aonde é que foi um reto destruído? Meu filho, preste atenção no que eu vou te falar. Se tu andar em retidão, confiando no Senhor, você não será destruído. Não será destruído. Por que que muitas vezes nós perecemos e somos destruídos? Por quê? Porque não andamos em quê? Na inocência. Nós andamos na culpa, andamos na malícia. Pai, se é uma criança, isso é inocente. Mas em vez de a gente andar na inocência, a gente anda na culpa. Entendeu? Nós andamos na culpa. E quando a gente anda na culpa, nós não somos justificados pelo justo, que é Deus. Amém? Então, se for achado culpa na gente, então a gente não vai ser tido como inocente. Por que é que muitas vezes os projetos são frustrados? Por que é que muitas vezes a família é destruída? Por quê? Porque não se acha inocência, mas se acha culpa. Amém? Se acha culpa. Então olha só. Então o que é que acontece? Aqui
ele está falando para Jó que quando a gente se encontra na inocência, quem nos justifica, quem é? Deus. Deus é que vai nos justificar. Aí ele diz assim no versículo 8: segundo eu tenho visto, olha o que o amigo dele disse: segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, ou seja, eles colhem. Amém? Ou seja, o que ele tinha visto é que quem vivia na iniquidade e semeava o mal, colhia do mal, e não aquele que vivia semeando o que é bom. O que semeia o que é bom, colhe o que é bom. O que semeia o que é mal, colhe o que é mal. Amém? Quer ser feliz? Semeie felicidade. Quer ter paz? Semeie paz. Quer ter fidelidade? Semeie fidelidade. Ele está falando disso. Amém? Você quer ter paz? Você quer ser uma pessoa dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, dentro da igreja? Você quer ser uma pessoa que venha ser feliz? Você quer ser uma pessoa que venha ter paz na sua vida? Então você tem que ser um homem semeador de paz. Amém? Não semeia paz, semeia tempestade. Quem semeia tempestade, colhe tempestade. Quem semeia bonança, colhe bonança. Amém, irmãos? É isso que fala a respeito do livre-arbítrio. Quer ser feliz? Quer ser infeliz? Você escolhe. Amém? Eu escolho. Você tem. A palavra que é lançada aqui é lançada para todo mundo. Os que estão acompanhando pela internet, os que estão aqui na igreja, os que vão ouvir amanhã pela rádio. É semeada para todo mundo. E por que é que só uns recebem essa palavra e outros não? Livre-arbítrio. O sol que raia lá fora, todo dia, raia para todo mundo. Assim também como a noite. E por que é que uns conquistam e outros não conquistam? Por quê? Pela opção de cada um. E é o que ele estava falando aqui, que ele não tinha visto os que andavam em retidão com Deus, que andavam em temor com Deus, os que confiavam em Deus. Ele falou que essas pessoas aqui não seriam destruídas. Amém, irmãos? Mas ele viu que, segundo o que ele tinha visto, os que lavravam na iniquidade e semeavam o mal, esses aí sim, é que colhiam o que estavam plantando. Vá agora lá para o capítulo 5, versículo de número 8. Ainda em Jó. Capítulo 5, versículo 8 diz assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Amém? Ou seja, ele faz exortando Jó a buscar a Deus. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Então, irmão, em vez de você ficar reclamando, em vez de você ficar murmurando, se fosse você, eu entregaria a sua causa na mão de Deus. Em vez de você ficar contando a sua vida, porque tem uns irmãos que gostam, ama contar a vida dele para os outros. Irmão, não anda contando tua vida para ninguém. Até porque tu vai contar a tua vida para uma pessoa que não é espiritual, e essa pessoa em algum momento, ela pode se aproveitar daquilo que você confessou para ela, que você falou para ela, e o que é que pode acontecer? Ela pode aproveitar aquilo ali em algum momento para trazer até uma aflição para você. Cuidado com quem você tem aberto o seu coração. Amém? No seu lugar eu buscaria a Deus e apresentaria a minha causa diante de Deus. Está aqui. Você está entendendo, sim ou não? Então, se você tem que apresentar a sua causa diante de Deus, por que você não faz isso? É como eu falo, você vem na igreja, aí na hora do clamor,
Aí ficam os irmãos de olho aberto, olhando para o teto, olhando para o chão, olha para os irmãos que estão do lado, porque sinceramente tem uns irmãos que são totalmente dispersos. É ou não é? É, eu estou aqui em cima, eu vejo, eu estou orando e fico orando, mas eu abro o olho para saber o que está acontecendo, que eu como pastor tenho que estar com os olhos orando, tenho que estar observando o que está acontecendo na igreja. Amém, irmãos? Então na hora de você reclamar, você reclama. Na hora de você se lamentar, se lamuriar, você se lamenta. Mas quando chega no dia do culto de oração, na presença de Deus, você fica olhando para o teto. Mas quando chega lá no trabalho, vai reclamar para aquele colega de trabalho da tua vida. Chega para o vizinho, reclama da tua vida. Chega não sei para quem, fala da tua vida. Mas quando chega diante de Deus, fica calado, olhando para o teto. Vem fazer o que aqui, irmão? Culto de oração é para usar a fé. Amém? É no dia que a gente vai levantar a voz e falar com Deus. Eu não sei o que acontece com alguns irmãos, que eu fico assim meio perturbado e nem olho não, porque se eu olhar eu sou capaz até de chegar para o irmão e dizer: meu filho, tu está com algum problema? Você tem que apresentar a sua causa diante de Deus. Aí ele fala assim, ó, ainda no versículo 8: e ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhosas, que não se pode contar. Amém? Ou seja, quando a gente apresenta a causa diante de Deus, quando a gente busca a Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está o quê? Perto. Versículo aqui no 9, ele diz: ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhosas que não se pode contar. Versículo 10: faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Faz descer a chuva para colocar os abatidos no alto. Aqui ele fala da água, porque a água, ela representa a vida. Porque sem água não há vida. Vamos lá. Por que é que o homem não resolveu construir uns apartamentos lá na Lua? Por quê? Porque não encontraram água ainda. E onde não tem água, não tem vida. Então, se você aqui, ele diz assim, que ele faz chover água para pegar os abatidos e colocar no lugar alto. Ou seja, o que é o lugar alto? Você está caído e ele vai colocar você o quê? De pé. Amém? A água, que é o que nos dá vida, que no caso aqui seria as águas regeneradoras, que é a palavra de Deus. Amém? Que nos revigora, que nos coloca de pé. Você pode chegar no culto desse aqui, se você vier para cá na fé, você pode chegar aqui todo esbagaçado. Quando você ouve essa palavra aqui, você sai daqui com a cabeça erguida. Sai ou não sai? Sai. Se você vier para ouvir a palavra e usar a tua fé, você sai. Agora, se você vier só para poder sentar nas cadeiras aí não vai acontecer nada. Você vai entrar e sair do mesmo jeito que você entrou. Porque o maior perigo da nossa caminhada é o talzinho do negócio, religiosidade. Virar um religioso. Já não sente mais alegria com a palavra, já não sente mais o toque de Deus, já não vive mais aquela fé fervorosa, a palavra já não faz mais efeito, parece que é toda a vida a mesma coisa. Virou religioso, está morto. Não se alegra mais com a palavra, não se alegra mais com a novidade de vida, não jejuma mais, não faz um voto a Deus. Religioso, irmão. Pode ter certeza que se você vive desse jeito, você já se tornou religioso. Vir só para a igreja não muda a tua vida. Você vem para a igreja às vezes para quê? Para provar para alguém que você é um cristão, que você... Não. Viver a fé não tem nada a ver com isso. Viver a fé é estar ligado e agir para que você tenha a sua vida abençoada. Amém? Abençoada. Então olha só, ele diz aqui que ele pega
o enlutado e se alegra da maior aventura. Quem é o enlutado? Já está dizendo, é o que está de luto. O luto representa uma perda, um estado de aflição ou de tristeza, o luto. De repente você pode estar enlutado pela sua vida que está debaixo de aflição, de tristeza, de cansaço. Irmão, não vem me falar de cansaço não, que eu sei o que é cansaço. Eu sei exatamente o que é cansaço. Quantas vezes eu não tive enlutado diante do Senhor? E diz aqui, e se cumpriu na minha vida, e há de se cumprir na sua também. Diz que ele pegou um enlutado, e o enlutado se alegrou da maior ventura. Amém? O que é ventura? Felicidade. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Versículo 12. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Ou seja, ele frustra a maquinação daqueles que tramam contra você, daqueles que tramam contra mim. Às vezes a gente está vivendo uma situação de pessoas que estão se levantando contra a gente para tentar nos afligir. E aí às vezes a voz do homem natural fala assim para a gente, ó, preste atenção, o que é que o homem natural fala? Rapaz, tem que ir lá resolver esse negócio. Você tem que ir lá tomar satisfação. Você tem que ir lá e resolver isso. Você tem que ir lá e fazer no mesmo, você tem que devolver na mesma moeda. Aí olha só, preste atenção, olha só. O que é que ele fala? Que Deus vai frustrar a maquinação para que o projeto das suas mãos não o quê? Se cumpram. Amém. Ele disse que nunca viu um reto ser destruído. E ele disse que nunca viu um inocente perecer. Então, irmão, confia em Deus. Por mais que essa pessoa esteja se levantando contra a sua vida, esse problema esteja se levantando contra a sua vida, Deus vai frustrar para que as mãos deles não possam executar e realizar os projetos do mal contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vejo essa palavra aqui agora para o Brasil, para o nosso Brasil. Os astutos, Deus vai frustrar as maquinações, para que as mãos dele não venham realizar os projetos que ele tem contra a nossa nação. Irmão, eu não vou partir dessa vida sem ver esse país abençoado. Não vou. Não vou. Eu creio que a gente não vai andar por esse país. Eu creio. Pastor, tu é um sonhador. Sou. A fé me leva a lugares altos. Amém? Mas eu ainda vou ver nesta nação a gente sai de dia e sai de noite sem estar preocupado com a violência, com o que a gente tem visto. Você ainda vai um dia poder voltar, botar sua cadeira na calçada e conversar sem estar preocupado. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Diga eu também. Aí no dia que acontecer, que eu não sei quanto tempo vai demorar, aí você vai lembrar e dizer assim, bem que o pastor falou. E se tu tiver algum incrédulo na família, tu diz assim, lembra que tu disse pastor? Aí tu lembra ele do que a gente falou aqui, usado por Deus. Tá certo? Vamos lá. Glória a Deus. Olha só. Diz assim, ó. Versículo 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas,
e ao meio-dia andam como de noite as apapadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Amém? Ou seja, os que andam na astúcia, diz que Deus pega ele e bota eles para andar em trevas. Diz que em meio-dia eles andam as apalpadelas, ou seja, está dizendo que quem anda na maldade do coração, Deus vai fazer que mesmo no meio-dia ele ande como se estivesse em treva. Mas ele disse que ele vai fazer e vai salvar, como uma espada que sai da boca dele, vai salvar o necessitado da mão do poderoso. Amém? Palavra, a espada que sai da boca dele. E qual é a espada que sai da boca de Deus? A palavra. Palavra. Espada de dois gumes. Sem palavra não tem igreja, não tem pastor, não tem fé, não tem salvação, não tem Deus Pai, não tem Deus Filho, nem tem Deus Espírito Santo. Sem essa palavra não tem salvação. Amém? Não há salvação se não houver a palavra que liberta. Você tem que entender isso. Você tem que crer nisso. Por isso você tem que ler ela em casa. Leia ela. Medite nela. Porque ela vai ser a tua força. Versículo de número 16. Assim, a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos curam. Irmão, aceite a correção de Deus. Quando tem algum dia que eu sinto que fiz alguma coisa que desagradei a Deus, eu passo o dia angustiado. Passo o dia angustiado, irmão. Isso é quem vive debaixo de disciplina. Quem vive debaixo de temor. Então, você não pode desprezar a disciplina de Deus, irmão. Despreze não. Sabe por que tem muita gente que não gosta de estar debaixo da palavra? Porque despreza a disciplina. Eu me lembro aqui na igreja mesmo, quantas pessoas Deus me usou para trazer uma disciplina, para dar um alerta. Não quis. Foi me criticar, fez se falar mal de mim. E aí qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Porque as pessoas desprezam quem gosta de dar um bom conselho. Você vê que quando você é uma pessoa que dá um bom conselho, algumas pessoas dizem assim, lá vem um chato. Mas quando você é um contador de piada, olha quem é que está vindo ali, vem para cá, vem para cá. Pode ter certeza que é assim. Então Deus está dizendo aqui que Ele fere, mas Ele cura. Como assim Ele fere? A ferida muitas vezes vem para nos disciplinar. A disciplina do Senhor, que é uns que não querem vir pelo chamado e tem que vir pela dor. Amém? Ou vamos pelo chamado ou vamos pela dor. Mas essa mesma dor que vem, ela também vai. Amém? Porque Ele cura. Ele é Deus para todas as coisas. No versículo de número 19 diz assim: de 6 angústias te livrará,
E na sétima, o mal não te tocará. É forte, né? De 6 angústias te livra o Senhor, e na sétima o mal não te tocará. Quem é que pode te prometer isso? Só Deus. Só o Senhor pode te proteger e lançar sobre a tua vida. De 6 angústias te livrará, e na sétima o mal não te tocará. Ou seja, muitas vezes primeiro vem as angústias. Primeiro vem as angústias da alma, depois vem o mal para tentar nos tocar. É assim ou não é? Primeiro ele angustia, ele aflige, ele abate, ele desanima, ele tira a tua força. Aí quando tu se encontra fraco, ele vai te tocar. Vamos ver. O Senhor Jesus abriu 40 dias de jejum. O diabo se apresentou para ele no último dia do jejum, quando ele já estava o quê? Fraco, porque estava sem se alimentar. Então Deus te livra de 6 angústias, e na sétima o mal não vai te tocar. É forte, não é, irmão? Preste atenção no contexto do versículo, porque a angústia ela nos fragiliza, a gente fica vulnerável quando a gente está sobre a angústia, é ou não é? Fica fraquinho na fé, sem vontade de vir para a igreja, sem vontade de orar. Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Quantos de vocês aqui eu não já ouvi dizer assim, que não vem mais para a igreja, que não aguenta mais? Isso fala na terça, quando era na quinta está aqui. Quando é no domingo está de novo. Por quê? Deus livra das angústias e o mal não toca em você. Amém? Grava bem esse versículo aí, irmão. Grava bem esse versículo aí. Versículo 20 ele diz: na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Meu Deus do céu. Está passando uma guerra, tem fome, que representa a necessidade. Fique tranquilo, você não vai morrer de fome. E na guerra que você está passando, Deus nos livrará do poder da espada. O que é que você quer mais? Que proteção você quer mais do que essa? Não tem. E Ele livra. Livra. Você está passando uma guerra, você está passando uma luta, fique tranquilo que Deus vai te livrar do poder da espada. Você não vai morrer nessa guerra. Você vai vencer essa guerra. Creia no que Deus está falando, para que o nome dele venha a ser glorificado sobre a tua vida. Creia nisso. Você já viveu isso? Quantas lutas você já passou e Deus livrou e você chegou até aqui? Foi ou não foi? No versículo 21 diz assim: do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Diga graças a Deus. Irmão, não terá medo das feras da terra. Vamos trazer que as feras da terra hoje sejam os homens maus. Confie em Deus. Devemos confiar em Deus. Devemos confiar em Deus. Diz que até as pedras do campo terá aliança contigo, e os animais da terra viverão em paz contigo. Pedra tem aliança? Pedra.
Ele está falando que o poder de Deus é tão forte, está falando aqui numa linguagem poética, que quando a aliança de Deus está sobre a sua vida, quando a aliança de Deus está sobre você, disse que até as pedras respeitarão essa aliança. Diz a palavra que quando nós usarmos a nossa fé, quando a gente for passando, aí eles vão dizer: ali vem a família bendita do Senhor. Ali vem a família bendita do Senhor. Porque tem uma promessa sobre a sua vida. Porque tem uma aliança. A importância da aliança com Deus é essa aqui, ó. Não quebre aliança com Deus não, irmão. Não seja infiel com Deus. Seja fiel com Deus. Errar, a gente erra porque a gente é falho mesmo. Mas não deixe que esse erro possa se multiplicar numa infidelidade, numa quebra de aliança. E ele diz aqui, ó, versículo de número 24, diz assim: saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Amém? Ou seja, o nome da tua tenda vai ser paz. Como assim, pastor? A tenda é a casa. Então o nome da tua casa vai ser paz. Amém? Percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Abundância, providência, soberania de Deus na sua vida em todas as áreas. Nada te faltará. Nada. E quando ele fala nada, significa dizer o seguinte: não significa dizer que você tem uma cisterna cheia de água, que você não vai beber aquela água de uma vez só. Mas tem um litrinho, né, para você estar, tem aquele litrinho que você está bebendo, tem ou não tem? Mata a sede, não mata? Então se ele vai te dar 1 litro por dia, não interessa, mas todo dia vai ter, vai ou não vai? Então não vai faltar. Dentro do tempo de Deus, dentro das coisas que Deus entende que sempre funcionam, o tempo de Deus na nossa vida, o tempo de Deus, você vai percorrer, como é o nome da tua casa? Não ouvi, como é o nome da sua casa? Paz. Em vez de você dizer assim: minha filha, vamos para casa, minha filha, vamos lá para a paz. Vocês são lá da paz e não. Não é lá, entendeu? Não, a paz é lá em casa. O nome da nossa casa lá é a Tenda da Paz. Ei, minha filha, vamos para a Tenda da Paz. Aí assim, se é alguma igreja nova, não, ela é antiga, é a família lá em casa, a Tenda da Paz. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Tenda da Paz. Você vê o seguinte: tem pessoas que não vão nem para casa. Você vê que tem homens que muitas vezes eles não querem chegar em casa por causa de confusão. Às vezes até ele é o que faz a confusão. Aí ele vai para um bar beber, que sai do trabalho para chegar em casa de noite, de madrugada. Tem filho que não quer, tem filho que sai de casa cedo por causa da confusão que tem dentro de casa. Aí ele quer logo se livrar daquela confusão. Irmão, não tem coisa melhor do que você ter uma casa que tenha paz. Não tem coisa mais valiosa para uma pessoa viver num lar de paz. É uma maravilha. Meu Deus do céu. Por mais que você tenha alguma aflição no trabalho, na rua, quando você chega em casa, graças a Deus que eu cheguei em casa. Meu lugarzinho, meu cantinho. Não é o meu cantinho? É assim que fala? É a tenda da paz. A partir de hoje você vai chamar pela fé. Pode até ser que não seja ainda, mas pela fé você vai determinar. Você vai chegar em casa hoje, você vai estender as mãos para a sua casa e vai dizer: a partir de hoje eu determino que o teu nome será chamado Tenda da Paz, e nada te faltará. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nada vai lhe faltar, nada. Nada vai lhe faltar. Pode crer nisso que eu estou lhe falando, que é de Deus. Versículo de número 25. Saberás também
que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e é assim que é. Ouve e medita nisto, para o teu bem. Amém? Ou seja, fique tranquilo que você não vai morrer agora. Entendeu? Fique tranquilo. Vai morrer em robusta velhice. E ele fala, ó, como se recolhe o feixe de trigo no seu tempo. Deus sabe qual é o tempo de nos recolher. Não está no meu poder, nem está no seu. Ele fala lá nos livros dos evangelhos da ansiedade. Ele diz assim: qual de vós, por mais ansioso que ande, poderá acrescentar um côvado da vossa vida? Não tem como. No dia que chega o dia, vai ser recolhido. Quando você diz assim: eu vou morrer, diga assim: eu vou ser recolhido. Quando chegar seu dia assim: meu filho, eu estou morrendo, diga assim: meu filho, eu estou sendo recolhido. Porque morte é aqueles que vão para a condenação eterna. Diga assim: eu estou sendo recolhido pelo ceifeiro. Amém? Não tenha medo de ser recolhido. Tenha temor de ser condenado. E ele disse: pense nisto. Ele fala: ouve e medita nisso, para o teu. Dê uma salva de palmas para o Senhor.